Bom dia, pessoal. Estudaremos hoje apenas filosofia. Teremos aula apenas de filosofia hoje, onde estaremos estudando o módulo 21 da apostila 5, cujo tema é Filosofia Moderna, Teoria Política na Modernidade, Hobbes e Montesquieu, onde estaremos aqui conversando, na verdade, sobre esses dois filósofos da modernidade, Thomas Hobbes e Montesquieu. Estaremos aqui comentando sobre as suas teses e as suas ideias, ok? Então vamos a um breve resumo da matéria, onde estaremos fazendo algumas considerações. Teoria política na modernidade, Hobbes e Montesquieu. Muito bem, Thomas Hobbes, 5 de abril de 1588 a 4 de dezembro de 1679, foi um matemático, teórico, político e filósofo inglês, autor de Leviatã. Leviatã que, então, é um livro, uma das obras mais importantes de Hobbes. E do Cidadão. Na obra Leviatã, explanou pontos de vista sobre a natureza humana e a necessidade de um governo, de uma sociedade forte. No estado natural, embora alguns homens possam ser mais fortes ou mais inteligentes do que outros, nenhum se ergue tão acima dos demais de forma a estar isento do medo de que o outro homem lhe possa fazer mal. Por isso, cada um de nós tem o direito a tudo. E uma vez que todas as coisas são escassas, existe uma constante guerra de todos contra todos. No entanto, os homens têm um desejo que é também interesse próprio de acabar com a guerra, e por isso formam sociedades através de um contrato social. De acordo com Hobbes, tal sociedade necessita de uma autoridade a qual os membros devem render suficiente da sua liberdade natural, de forma que a autoridade possa assegurar a paz e a defesa comum. Este soberano, quer seja um monarca ou uma assembleia, que pode até mesmo ser composta de todos, caso em que seria uma democracia, deveria ser o Leviatã, uma autoridade inquestionável. A teoria política do Leviatã mantém, no essencial, as ideias de duas obras anteriores, Os Elementos da Lei e do Cidadão, em que tratou a questão das relações entre Igreja e Estado. Thomas Hobbes defendia a ideia segundo a qual os homens só podem viver em paz se concordarem em submeter-se a um poder absoluto e centralizado. O Estado não pode estar sujeito a leis por ele criadas, pois isso seria infringir sua soberania. Para ele, a Igreja cristã e o Estado cristão formavam um mesmo corpo, encabeçado pelo monarca, que teria o direito de interpretar as Escrituras, decidir questões religiosas
e presidir o culto. Nesse sentido, critica a livre interpretação da Bíblia na Reforma Protestante, por, de certa forma, enfraquecer o monarca. Sua filosofia foi analisada pelo cientista político Richard Tuck como uma resposta para os problemas que o método cartesiano introduziu para a filosofia moral. Hobbes argumenta que só podemos conhecer algo do mundo exterior a partir das impressões sensoriais que temos dele. Só existe o que meus sentidos percebem. Esta filosofia é vista como uma tentativa de embasar uma teoria coerente de uma formação social puramente no fato das impressões em si, a partir de que as impressões sensoriais são suficientes para o homem agir no sentido de preservar a sua própria vida. A partir desse imperativo, Hobbes constrói toda a sua filosofia política. Segundo Hobbes, o ser humano não nasce livre, pois somente podemos nos considerar realmente livres quando somos capazes de avaliar as consequências boas ou más de nossas ações. Hobbes ainda escreveu muitos outros livros, falando sobre filosofia política e outros assuntos, oferecendo uma descrição da natureza humana como cooperação e interesse próprio. Foi contemporâneo de Descartes e escreveu uma das respostas à obra Meditações sobre Filosofia Primeira. Bem, pessoal, de uma maneira muito clara e muito direta, nós podemos aqui perceber, então, que Thomas Hobbes é um filósofo. Bom, aqui como diz na descrição aqui da sua ficha, ele foi um filósofo, um teórico, um matemático e um político inglês. Notemos aqui que Thomas Hobbes é um filósofo absolutista, um teórico do absolutismo, ou seja, um defensor da política absolutista. Configura-se este seu pensamento na sua obra mais famosa, O Leviatã. Leviatã, que na verdade podemos entender como sendo o Estado propriamente dito. Lógico que este Estado será representado por uma autoridade, podendo ser um soberano, um governante, um rei, um monarca, um presidente, mas também poderia ser uma assembleia parlamentar, uma junta parlamentar de indivíduos escolhidos direta ou indiretamente que governariam com poderes absolutos. Seja na pessoa do monarca ou do rei ou na pessoa do parlamento, este poder seria centralizado, seria um poder absoluto. Este termo Leviatã, que significa aqui uma personificação do mal, mas para Hobbes seria um mal necessário, onde o Estado, representado por este governante, teria poderes absolutos, deveria ser respeitado, até mesmo temido, porém seria necessário para que o Estado fosse soberano. O Estado deveria ter poderes absolutos para que fosse soberano e pudesse aí então implantar e dirigir o seu projeto de governo. Segundo Hobbes, os homens não teriam condições de se organizar socialmente sem o auxílio do Estado, pois nasceram fadados à desorganização. Esta organização viria apenas e tão somente através do Estado que os controlaria. O Estado na pessoa do monarca. Aqui podemos perceber que este governante absoluto, este Estado absoluto, se personifica na sua obra como o Leviatã.
E é lógico que, para a sociedade, aceitar este governo haveria uma forma de contrato, um contrato social onde a sociedade se compromete em obedecer e aceitar a intervenção estatal, a intervenção do poder absoluto, a intervenção do governante, pois só assim entenderia que a sua vida precisaria ser governada e organizada para que houvesse uma sociedade harmônica. Ok?